A participação da família é fundamental no ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da criança. É gritante a família que participa e a família que não participa. Todo mundo é especialista no assunto, todo mundo tem sua opinião a dar. Mas a vivência em sala de aula ela é diferente. Cada aluno daquele, ele é um universo diferente. Eles estão fazendo mau uso da liberdade. O que você aprende aqui na aula, meu filho, você aplica no seu dia. Onde você vê um incentivo ao professor? É muita burocracia e pouca prática. É o mínimo para eu poder lidar, ao menos, com a vivência. Você tem que ganhar a confiança do aluno. Mas você tem que pôr ordem. Aluno segue regras e professor também segue regras. Nada funciona sem ordem. E muitas das vezes você vai ter atrito para colocar essa ordem. Se abandonarmos as regras, então a sociedade vai virar o quê? Perceba que você não está ali, não é um inimigo dele. Pelo contrário, você está ali para ajudar. Precisamos de seres humanos melhores. Para que a nossa sociedade, lá na frente, não sofra tanto. É que você haja sempre com a razão. Não, o professor hoje não é valorizado. O professor, ele não tem nenhuma linha de crédito a comprar o que ele necessita para trabalhar. E cada professor fez isso. Cada professor tentou fazer o melhor para dar o melhor para o aluno que está do outro lado. Na hora de lhe criticar, você é um professor. Você tem que assumir aquela postura. E na hora da valorização, você não é um professor? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Melhorar. E hoje vamos falar de um assunto essencial para o futuro de nosso país, educação pública. E para isso estamos recebendo um convidado com 25 anos de atuação na rede de ensino pública e ele vai trazer muita experiência, ele tem uma bagagem muito grande, são muitos anos aí com alunos de várias faixas etárias. E se você é pai, mãe e você tem compromisso com o futuro dos seus filhos, com o futuro do nosso país, fica com a gente até o final. Professor, se apresente, por favor. Boa noite a todos, eu me chamo D'Artagnan e como o Rogério falou, faz muito tempo que a gente está nessa luta aí, tentando melhorar cada dia mais a sociedade com a nossa pitadinha lá, a nossa contribuição, né, no dia a dia desses alunos. Ok, uma luta, como você falou, né? Eu acredito que seja realmente um desafio. E vamos iniciar logo com algumas perguntas pertinentes. Como você enxerga a participação da família na vida escolar dos alunos atualmente, comparando ao início da sua carreira? O que mudou de lá para cá? A participação da família é fundamental no ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da criança. Isso é fundamental. Certo. Eu digo que tem a mesma atuação do professor, é 50-50, como a gente costuma falar. A gente faz um trabalho na escola, precisa desse reforço em casa com a família. Ou seja, tanto tem que ter o compromisso do professor quanto da família. Para que esse ensino-aprendizagem, esse processo educacional, ele seja de fato progressivo, tenha uma continuidade, entendeu? Porque o que a gente tenta fazer na sala de aula não pode ser desmanchado ao chegar em casa, ao chegar na rua, né? Interessante essa observação. Entendeu? Então o menino ele tem que ter uma progressão. E a cada dia aquele aprendizado tem que vir um tijolinho em cima de outro tijolinho e tal. E esse cuidado da família para não deixar cair esses tijolos é essencial. Você nota no dia a dia do aluno. É gritante a família que participa e a família que não participa. Você, ao receber a turma, né? Quando você começa um trabalho, começa a desenvolver seu trabalho, você já nota na criança que a família tem uma participação e aquela que a família não está ali presente no dia a dia. Porque, graças a Deus, ainda existe as famílias que estão todo dia ali presente, perguntando ao professor, quando o menino chega, o que foi que aconteceu, entendeu?
Tem. E a gente luta, como a gente vai ver aí mais adiante, para que isso aconteça cada vez mais. Você percebe uma diferença? As famílias têm ficado mais interessadas com o decorrer do tempo? Desde quando você ensinou para agora? Você começou a ensinar ou tem piorado? Está igual? Qual a diferença? O que tem acontecido nesse percurso de 25 anos? Essa questão de quando eu iniciei até os dias atuais, né? Isso. Essa ação da família com adolescente. Eu acho que deveria ter algumas políticas públicas, né, voltada para essa integração família-escola, certo? Porque hoje deixa muito a desejar. Eu não sei se é o caso de abordar o assunto agora, mas temos aí as escolas de tempo integral, né, que hoje é uma realidade no nosso município. No nosso estado, né? No nosso estado. Mas assim, voltando à nossa esferazinha, que é o município, né? Ela tem tomado uma proporção dentro das escolas, ou seja, na própria escola, algumas turmas são integral e outras não. Existe a escola mista, né? A escola não é totalmente integral para todas as turmas. No caso da escola do meu filho é assim. São todas... Não, algumas salas vai até meio-dia. É mista. Então, com essa nova modalidade de ensino, digamos assim, de ensino integral, ele tira um pouco ali a ação da família. Eu vejo dessa forma. Porque o menino passa manhã e tarde dentro da escola, né? Também hora do almoço. Ou seja, a família deixou um pouco de lado as suas obrigações. Isso acontece automático, né? Isso, automaticamente. Por conta do tempo. Pelo fato de que os pais estão trabalhando muito. Antigamente, quando eu falo antigamente, não é muito tempo, mas há uns 10, 12 anos atrás, você vê o formato da família que tinha algumas mães que não trabalhavam. Hoje, para conseguir sustentar a família, todos têm que trabalhar. Né? Então a mãe fica um pouco ausente, o pai fica um pouco ausente, a gente até entende que chega cansado do trabalho e tem que dar conta de menino, tem que dar conta de casa, pagar a conta, é aquela coisa, mas tem que ter um cuidado com o filho, tem que voltar um pouquinho ali a atenção para o filho. Então eu acho também que essa questão da escola integral, ela tirou um pouco isso. Tira um pouco então, você acha que é 50-50? Deveria ser 50-50 para funcionar bem? Sim. A família tem um papel primordial nessa formação, certo? O aluno, ele vai... A criança em si, né, o aluno, ele vai sentir-se na obrigação de dar aquela satisfação ao pai, digamos assim. Então, ele tem aquele papel a cumprir na escola. Mas quando eu chego em casa, eu também vou ter que... né, repassar o que eu aprendi para a mãe, hoje eu vi isso, hoje eu vi aquilo, hoje eu tenho essa tarefa e tal. Então, esse processo, né, do próprio contato da mãe com a criança, com o adolescente, ele vai criando um vínculo, né, de desenvolvimento na criança. Excelente. Vamos a mais uma pergunta. Você já vivenciou alguma situação em que a família foi peça-chave na mudança positiva de um aluno? Isso aí sim. Sim? Você, até no processo de você olhar para a criança na sala, olhar para o adolescente, você já vai percebendo. Porque assim, você ao receber a turma, você tem várias situações. Por exemplo, se você trabalha em uma comunidade, né, comunidade pequena, 100, 200 famílias, você já tem um parâmetro de como vive aquela criança. Porque a criança, ela sai de casa, muitas vezes ela usa a rota escolar, certo? Ela chega no portão, tem um vigia, ela passa pelas auxiliares, depois é que ela chega no professor. Veja, até a criança chegar no professor, houve aí várias esferas por onde ela passou. Será que ela foi acolhida direitinho? Será que ela foi bem recebida? Será que ela dormiu bem? Será que ela acordou bem?
entendeu? Então o professor, quando chegar na sala, ao entrar na sala, todos têm esse cuidado, todos têm porque assim, nós somos alvo é um bombardeamento, a gente no caso é bombardeado de muitas opiniões, todo mundo é especialista no assunto, todo mundo tem sua opinião a dar, mas a vivência em sala de aula ela é diferente, viu? A vivência em sala de aula ela é diferente. Então quando esse aluno chega para você na sala de aula, muitas vezes ele está chateado e tal, aí você já aborda, então você tem que ter toda aquela experiência para sentir que o aluno não chegou bem. Aí sim, você vai, rapaz, o que foi que houve? Você começa ali antes de tudo, um assunto legal, você traz alguma experiência, faz uma dinâmica que envolva o aluno. Ou seja, você vai sentir que aquele aluno, ele não teve um trajeto legal até a escola, ou em casa ele teve algum problema. E a escola é lugar de sanar isso aí também, certo? O professor está ali para acolher o aluno. Mas é uma dificuldade, porque vamos dizer que a mãe tem 2, 3 filhos, ela lidar com 2, 3 filhos é difícil. E um professor lidar com 20, 30, 40 de famílias diferentes, há uma dificuldade aí, né? É um desafio. É como eu falo para você, a gente é muito visado em toda palavra que você fala na sala de aula, você é estudado por eles. E em casa a história também é a mesma. Então assim, cada aluno daquele, ele é um universo diferente. Ele tem ali as angústias dele, tem os sonhos dele, né? Tem os anseios dele. Cada um aluno daquele, ele é um universo, eu acredito, diferente. E como você harmoniza vários universos desses? É um baita que os hormônios estão aí. No caso eu trabalho com adolescente, pré-adolescente. Então, até você harmonizar isso aí, você tem que ter um jogo de cintura legal. Mas isso, a vivência vai lhe dando essa experiência. Você trabalhou com todas as faixas etárias, assim? Várias idades? Eu trabalhei, sim, com criança, mas hoje eu trabalho mais voltado ao pré-adolescente, aos adolescentes. Só uma pergunta aí. Há uma diferença, assim, uma diferença gritante, por exemplo, entre tratar com crianças menores, 4, 5, 6 anos, e os adolescentes, do 8º, 9º ano? Porque hoje no ensino, toda hora você está alfabetizando, né? Porque sempre foge alguém da faixa etária, alguém deixou de estudar um ano, e você... Mas no caso da alfabetização, é um pouco mais complexo, né? Você alfabetizar realmente é um trabalho bem mais árduo. Eu costumo dizer que quem alfabetiza tinha que ter um incentivo a mais, tinha que ter, entendeu? Algo a mais, tanto em treinamento como financeiro, tudo. Porque assim, quando a gente joga a opinião da gente você desperta nos outros vários pontos de vista. Então, eu jogo um assunto para você aqui, e outro ouviu ali, ele já tem outra opinião sobre o que eu falei. Essa questão da comunicação, que é o que o outro entende, né? Yes. Muito interessante. Pois vamos mais para algumas perguntas, o bate-papo tá ótimo. Se você já gostou aí, deixa um comentário. Se você achou interessante, tem algo a acrescentar, escreve aí nos comentários, a gente vai gostar, a gente vai ler tudo e responder, ok? Vamos para mais umas perguntas aqui. Em sua experiência, o que você acredita que poderia ser feito na prática para que as famílias se envolvam mais e melhor com a escola? Como eu falei, as políticas públicas deveriam ter programas voltados para a família. Considerando que não temos, o que se pode fazer para remediar? A própria escola, o próprio, digamos que a própria comunidade, né? Ela deixa o trabalho para o professor. Então, o que a gente pode fazer é chamar, mas não de uma forma a ser uma obrigação.
sabemos que é a obrigação da família ter a participação na escola. Então a gente cria alguns eventos, né, para mostrar o trabalho, cria, digamos que alguns dias né? É o dia de leitura, uma apresentação, um seminário, uma parte do folclore ou a própria história da comunidade ou do bairro. Então a gente vai criando esses eventos e inserindo a família sem que ela perceba que está chegando na escola. Então você tem todo entendeu? Um jogo de cintura para isso, porque não pode ser uma coisa forçada até ela entender que aquilo é realmente uma obrigação e para o crescimento de toda a sociedade, porque esses meninos eles vão ser a sociedade no futuro, entendeu? Então, para que a gente tenha uma sociedade melhor, tenha um povo que saiba lidar com as situações do dia a dia. A gente vê aí muitas crianças que, não sei se pelas mídias ou pela vida, começam a adoecer com esse negócio dessa ansiedade e tal. Então, se a gente esclarecer um pouco, tiver uma rotina legal, acho que a gente diminui um pouco essa situação. Ótimo, perfeito. A gente falou aqui sobre relação família-escola. Vamos entrar aqui no segundo tema, que é a evolução da tecnologia versus escola. Acredito que você acompanhou isso desde o início, né? Quando você iniciou, com certeza era mais papel mesmo. Então vamos para a primeira pergunta. Como você viu a chegada das tecnologias digitais dentro do ambiente escolar público? Essa questão é um pouco complexa, porque eu acredito que a tecnologia não chegou ainda nas escolas. Alguém vai bater aqui? Faz parte. Não estou preocupado com o que a galera vai falar, não. Comenta aí, galera. Mas eu acredito que não, porque assim, já as escolas públicas, elas são, não sei se vem alguns tópicos na frente, ela é muito carente de infraestrutura, porque a gente vê, chegou aí a escola de tempo integral e ainda falta algumas situações para que isso realmente aconteça de fato, entendeu? Para que o aluno se sinta bem acolhido na escola, digamos, estrutural, né? A questão estrutural ainda é um pouco falha, mas acredito que com o decorrer do tempo isso vai melhorando. Possa melhorar. Mas voltando aí o que a gente deseja, o que eu também desejo e espero isso. Aí assim a minha vida melhoraria também um pouco, né? Também, né? Mas não chegou. A questão é que não chegou. Alguém vai... Não chegou. Porque se tivéssemos laboratórios com notebooks, computadores, aqueles laptops e tablets, entendeu? Nós poderíamos direcionar o aluno a pesquisas, a conteúdos interessantes, a formas de conhecer aquele conteúdo bem mais interessante. Tiraria o menino do TikTok, tiraria o menino do WhatsApp, entendeu? Se você tivesse um laboratório de química e física simples, a fazer experimentos, mistura de substâncias, coisas simples, mas que daria entendeu? Um a mais a ele, uma coisa palpável. Não que a gente não faça, a gente faz, mas de forma bem mais simples, na mesa ali nas cadeiras, nas mesas da sala. Entendeu? Então seria... Aí sim, de fato, a gente começaria a introduzir essa tecnologia, porque a tecnologia tem. E ainda hoje nós estamos lutando, que eu acho uma luta desleal, lutar contra um celular que o menino tem em casa e ele tem o mundo inteiro na mão dele, ele pode fazer o que ele quiser. E sem uma estrutura do que pesquisar. Pronto, é o que eu acabei de falar. Se nós tivéssemos esse laboratório, aulas direcionadas, aulas diversificadas, com esse conteúdo, a mostrar ele
que essas mídias, essa tecnologia, o Wi-Fi, o roteador, a antena, o computador, ou seja, essa integração, né, de todos esses mecanismos, eles podem levar ele a um futuro belíssimo. Hoje eles têm um mundo com a voz. Veja, antes, quando eu era aluno, eu chegava na biblioteca pública municipal aqui da minha cidade, Santa Quitéria, chegava com um assunto, me dirigia ao bibliotecário, sentado lá na mesa, geralmente uma senhorinha que já estava ali, né, com o tempo e tal. Ela dizia: meu filho, é nessa prateleira. Eu olhava assim, eu dizia: hoje o almoço está acabado, hein? Nessa prateleira, como eu vou encontrar isso? Hoje, o aluno, ele tem a informação na palma da mão. Só falta, como eu acabei de falar, o direcionamento. Falta o direcionamento. Eles estão fazendo mau uso da liberdade. Entendeu? A tecnologia nem é boa nem é ruim. Não. A depender da consciência, do direcionamento, né? Pronto. É excelente. Não tem um instrumento melhor para a gente passar um conteúdo, para a gente mostrar um conteúdo. A infinidade de informação que tem ali, excepcional. Só está faltando o direcionamento. Perfeito. Ainda na evolução tecnologia versus escola, quais são os maiores desafios em aplicar a tecnologia, que você disse que não chegou ainda, como ferramentas pedagógicas, principalmente em contexto com os poucos recursos? A pergunta veio muito boa, viu? Foi. Mas assim, como eu acabei de falar, nós não temos ainda um aparato a desenvolver, trabalhar com turmas e mais turmas, entra uma turma, sai outra. Não precisa ser um laboratório extraordinário com 20, 30 equipamentos, não. Porque há o revezamento das turmas, né, das aulas, sim, e a gente conseguiria inserir o aluno aí. E o que eu acho muito interessante é que nós, professores, temos que ensinar o aluno a aprender a estudar sozinho. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Isso é legal. Né? Muito bom. Pronto. Isso é o que eu procuro. O que você aprende aqui na aula, meu filho, você aplica no seu dia. Professor, mas onde é que eu vou aplicar isso? A gente mostra a situação. São várias as situações. Na matemática aí é excelente para você colocar. Tudo é aplicável, né? Tudo é aplicável. Entendeu? Porque ele tem que aprender e tem que colocar também na prática. Porque fica uma coisa meio, para que eu vou aprender isso? Para que eu vou... Para que eu vou aprender? Só para passar na prova, mas aí, pronto, outro ponto que você tocou, temos aí essas provas, essas avaliações, essas avaliações externas, né? Então, a avaliação externa, ela avalia o conhecimento do aluno, certo? Eu, como professor, no dia a dia, num trabalho normal, eu avalio o aluno como todo, eu avalio o desempenho dele, digamos, na hora das atividades, eu avalio o aluno com o colega, como ele se comporta com o colega, com o professor, né? Nas relações aluno-professor, professor-aluno. Eu avalio diversos itens. Mas, numa avaliação externa, ela não vai estar vendo isso. A avaliação externa é o que você conseguiu aprender. Boa, muito boa. Então vamos para mais uma, pessoal. Em sua experiência, o que funcionou bem e o que não funcionou nessa transição tecnológica, que ainda talvez estamos nela, né? Pelo que você falou. Sim. O que não funcionou foi porque ela não chegou estruturalmente até nós ainda, de uma forma que você possa usar. Se chegasse com estrutura... Isso, seria legal. Agora sim, como eu acabei de falar, eu acho que eu respondi algumas no outro quesito. É ensinar o aluno a usar isso de maneira correta.
A gente sabe que ele vai ficar no TikTok ali um pouquinho, não vai ter como. Mas se você ensinar ele como ele pesquisar conteúdos interessantes, você tem que tocar no aluno onde você vê aquele interesse dele. Tem aluno que gosta mais de ciências, então vamos lá, vamos agir dessa parte. Aluno que gosta mais de matemática, outros que gostam mais de história, então você vai fazendo ali uma mesclagem e vai inserindo isso em cada um deles. Muito bom. Você falando nisso, eu ouvi o professor Pierre Pialuge, em um livro dele sobre inteligência, falando que o problema do ensino público, isso é um livro escrito há uns 10 anos atrás, ele falou que o problema das pessoas não gostarem de ler é porque dão livros que ele não gosta. É o que você está falando, né? Se você consegue entender o que ele gosta, ele vai interagir, vai entrar. Trazendo aqui para a nossa realidade, o professor, ele reclama muito da situação dele, porque é caótico. Venhamos e convenhamos, é um pouco caótico assim. Mas perceba o que o aluno quer. Você vê muito, rapaz, aquele menino não quer nada. Ele quer alguma coisa, ele quer. Vá devagarzinho ali, conquistando ele, de lá para cá, chamando. Você vai ver o que ele quer. E aonde ele gosta, é onde você vai tentar trazer ele. Porque, veja, bom, a galera julga muito algumas opiniões, mas o aluno hoje tem um incentivo do governo federal, tem incentivo do governo estadual, tem incentivo do governo municipal. Veja, eu não vim aqui chorar não, certo? Mas perceba onde você vê um incentivo ao professor. Perceba onde você vê. Temos aí os sindicatos aí que é uma luta diária, matando um leão não, 10 leões todo dia, para que o que já é direito do professor seja assegurado. O que já é direito. Você é professor também, passa por isso? Escreve aí para a gente ver. Então, continuando, ainda no tema evolução, tecnologia e escola, em sua experiência, qual seria o caminho ideal para que a tecnologia e a educação realmente caminhassem juntas? Um aliado ao outro. Teremos que ter a tecnologia inserida no ensino público hoje, de fato, estrutural. E digo mais, com pessoas que saibam repassar isso para os professores. Ou seja, você coloca a tecnologia, deixa ela lá e joga o professor lá. Adianta de quê, né? Capacite. Você tem que capacitar as pessoas envolvidas nesse processo. Certo? Tem que capacitar, tem que desenvolver naquele indivíduo a prática, o ato cotidiano de estar ali. Porque, veja, se você pegar um computador hoje, com internet, com impressora, muitos não vão usar. Muitos não vão usar. Porque ele não tem o contato. Se você pegar os alunos da República Municipal, poucos têm um contato com esse equipamento. É verdade. Entendeu? Então eu tenho que ter o equipamento. Eu tenho que ter o equipamento e pessoas para capacitar o professor para desenvolver aquilo. Aí todo mundo se beneficia, né? Sim, sim. Cursos. Temos que ter alguns cursos. Você vê que o mundo está em constante evolução. De 10 anos para cá, o mundo deu um salto evolutivo assim absurdo. Será que as pessoas acompanharam? Será que todos acompanharam? Será que menos metade acompanhou aí? Será que essa porcentagem que acompanhou está colocando em prática? Tem isso ainda. Tem a possibilidade de colocar em prática? E os que não acompanharam, o que vai ser feito? Preocupante, hein? Certo? Nós temos hoje, tudo hoje é online, né? A gente tem um sistema online, presenças, notas, registros, tudo online. Show.
Mas isso eu vou lhe contar, isso deu um bafafá que não foi desse mundo. Era professor aí que pulava por cima de cadeira. Não, isso aí não vai dar certo. Não, isso aí não presta não. Não existe melhor do que esse sistema que foi implantado. Facilitou um pouco a vida. Mas ainda a burocracia com o professor é grande. É muita burocracia e pouca prática. Em vez de você usar o tempo da burocracia, era para vir para a prática. Cursos, capacitação. Temos aí várias crianças precisando de ajuda, né? Não sei se ainda é o termo, as crianças especiais, né? Que nós, professores, não estamos preparados, não. Não pense que o professor está ali preparado para receber uma criança A, B ou C. Tá, não. Por que não capacita, não faz um treinamento, não dá alguns cursos, chama pessoas que já tenham experiência na área, tenham convívio, seja capacitado. Ó, essa criança é o mínimo para eu poder lidar, ao menos com a vivência. Isso atrapalha toda a vivência em si, sim, né? Se você tiver duas crianças dessas que necessitam da sua atenção, e os demais? E os outros 30 universos aí que eu deixei? Hoje você tem quantos alunos na sua sala? Ou nas salas? Em média 20 a 30 alunos por sala. Passando agora para o tema relação professor-aluno. Esse é um tema polêmico, eu acredito, viu? Então bora lá. O que mudou no perfil do aluno ao longo desses 25 anos de ensino em rede pública? É um tema um pouco polêmico, né, para se comentar. Fique à vontade. Mas assim, eu vou falar, certo? Eu acho que essa relação professor-aluno, ela vem se modificando a cada dia. E a cada dia vem piorando. Eita. Viu? A relação professor-aluno a cada dia vem piorando, porque você também tem que vir com o tempo, com a evolução. Você tem que ir galgando os degrauzinhos da evolução também. O aluno hoje, ele tem uma liberdade grande demais. Por exemplo? E ele está fazendo mau uso da liberdade. Eita. Você entendeu? Porque ele pega o tempo livre para quê? Para usar as mídias, TikTok, WhatsApp, vídeos e mais vídeos. Será que ele está preparado para assistir aqueles vídeos? A cabeça dele, a informação demais e tal. Então isso reflete lá no cotidiano, na relação aluno-professor. Então, o professor hoje, ele tem que ser um pouco dinâmico e estar atualizado, porque o aluno deixa ele para trás. Quando o aluno abordar um assunto que foi uma atualidade, saiu lá num site tal, e você não sabe, e aí? Entendeu? Então, para você, quando você diz, mas Dartão, o que isso tem a ver com a relação professor-aluno? Tudo a ver. Me conte exemplos práticos aí. Porque se você não tem o que conversar com o seu aluno, quando a gente diz a conversa, é sobre assuntos que estão ali na atualidade, você não tem a proximidade dele, você não vai ganhando a confiança dele. Você tem que ganhar a confiança do aluno. Mas você tem que pôr ordem também na sala. E aí como faz? Isso aí não tem receita, você vai adquirindo isso com o dia a dia. Por exemplo, tem hora da piada, um cara faz uma piada e tal, você ouve, até conta outra, de acordo com o ambiente, né? Lógico. Tem hora que ele faz uma pergunta sobre você. E você faria o quê, professor, se fosse você, né, nessa situação? Então, com aquela proximidade, com essas respostas, você vai criando um vínculo com ele. Gostei da você ideia vai do vínculo. ganhando a confiança dele. Então tem alguns aí que dizem, rapaz, o Dartão é chato demais. Aí alguns abordam na cidade. Professor, você é diferente da sala de aula. Mas é porque lá eu tenho que fazer meu trabalho. Entendeu? Lá eu tenho que determinar horário para tudo. E eu tenho que fazer com que ele saia dali com alguma bagagem.
para que essa bagagem seja usada aí posteriormente. Entendeu? No concurso, uma coisa. Então eu tenho um diálogo aberto com todos os meus alunos, certo? Mas assim, um diálogo em debates, em assuntos que são construtivos. Aluno segue regras e professor também segue regras. E o horário da aula é aula. Parece que o professor é duro, mas eu gostei do compromisso com o futuro. Sim, Acho que... Eu lembro quando eu estudava, tinha uma professora que era... Todo mundo achava ela chata. E por incrível que pareça, era a que eu mais gostava. Porque ela era chata, mas ela estava lá para ajudar, ela queria que a gente aprendesse. Eu gostava muito dessa... deixa eu te falar uma coisa. Quando o professor é chato, ele conquista o aluno. Por quê? Eu vou te dizer. O aluno, ele faz testes com você. Você está entendendo? Ele faz testes. Ele vai aqui te testando para ver se ele pode brincar na aula, para ver se ele pode fazer o que ele quer. E quando ele vê que tem que ter regras, ele começa a jogar no time contra, né? A fazer com que sua aula não flua. Mas quando ele vê que tu tem um compromisso e que aquele compromisso que tu tem é com ele, é com o futuro dele, que tu mostra isso a ele com ações, né? Inserindo ali devagar em um contexto que tu possa chamar a atenção dele com assuntos que ele vá. Olha, não, tio, eu conheço aí, que tem muito tio e tal, eles veem a gente na rua, tio e tal. E fica, o tio realmente fica, né? O termo tio fica, eles usam muito esse termo. Então você tem que ser um pouco forte, porque nada funciona sem ordem. Nada. Boa. E muitas das vezes você vai ter atrito para colocar essa ordem, que é perfeitamente normal para mim, eu não tenho problema nenhum com atrito, entendeu? Então você vai ter que ter esse atrito para você mostrar ao aluno que estamos ali para um fim, entendeu? Muito boa. Se você deixar generalizar, qualquer que seja a situação, você perdeu o controle, você perdeu também a confiança deles. Essa é muito boa, a ideia de perder o controle, perder a confiança. Com certeza. Mas atualmente está mais fácil ou mais difícil? Atualmente está mais fácil, sabe? Está mais fácil? É, com o tempo vai trazendo essa... Mas eu te pergunto, está mais fácil porque você está adquirindo sim, recursos, experiência, ou o aluno está contribuindo mais que antigamente? Não, o aluno não está contribuindo. Não é que ele não esteja contribuindo isso, porque, como eu disse, ele vai fazer teste em todas as etapas aí antes. Antes era melhor, porque, como eu falei, 20 anos atrás tinha um pouco mais da participação da família, é o que eu acabei de falar. Quando você chega na sala, você já anota ali, entendeu? Você vai passando entre as cadeiras, olhando letra, olhando se está fazendo atividade, tirando as dúvidas, aquela coisa... O dia a dia, o cotidiano da sala. Nós estamos falando aqui de sala de aula realmente, entendeu? Uhum. Porque existem alguns especialistas aí de cadeira, de escritórios, que eles são bons. Que não vão na sala. Eles são bons, as teorias excelentes. Agora, quando você chega para aplicar a teoria, você se depara com as adversidades do bairro, da comunidade, da cidade. E aí? O que é que você faz com essa teoria que você trouxe prontinha? Você trouxe teoria pronta, o cara está lá dentro. Ele está lá dentro do escritório, na salinha dele. Não que não seja correto, não estou falando que eles estão errados, que eles estão certos. Eu estou dizendo que todo professor, ele tem que ter o extra. Todo professor ele tem que ter ali digamos que uma carta na manga, porque se aquilo não funcionar, ele vai ter que fazer funcionar. Perder o controle não dá. Não, perder o controle jamais. É o que eu falei, nada sem controle anda. Você não vai conseguir dirigir um carro, colocar um carro na estrada, se você não tiver o controle dele. Você não vai conseguir colocar uma moto, entendeu? E depois de perder o controle, é acidental. Depois que você perdeu o controle, você vira aí, como dizemos, o passageiro da agonia. Essa foi pesada, viu? E eu digo mais,
Se você, eu costumo passar para eles, ó, você tem que ser o piloto do seu barquinho aí. Como eu moro numa comunidade, né, ribeirinha, me orgulho de morar lá, sou de lá, não nasci lá, mas fui criado lá e sou apaixonado por aquele lugar. Assim, gosto muito dos meninos lá, né? Eu digo a ele, ó, você tem que colocar seu barquinho no rumo do seu objetivo, em direção ao seu objetivo. Porque se você deixar o vento levar seu barquinho, geralmente ele vai bater em algum lugar que você não quer. E geralmente bate numa pedra, numa coisa assim bem, entendeu? Brabo. E a gente tem que ter essa orientação para a vida, né? Ainda vai sofrer ainda. Sim, sim. Não tem jeito. Continuando, eu acredito que você já respondeu até, como evoluiu a forma como o professor se relaciona com o estudante? Essa questão, como eu falei, está muito, digamos que as relações hoje é difícil, porque o aluno hoje, ele tem acesso a inúmeros conteúdos. Certo? O que tem a ver a relação com o aluno ter acesso a conteúdo? Você acha que um aluno não vê experiências de alunos que desafiaram professores na sala, que tentaram fazer brincadeiras de mau gosto? Umas deram certo, outras não. Umas deram certo, outras não. Você acha que eles não pesquisam, não olham? E o incrível que você falou deram certo e não, é que existe o algoritmo, né? Se eles começarem a ver as que deram certo, o algoritmo vai trazendo mais daquilo que deu certo e vai reforçando isso na cabeça dele. Você é o que você pensa. Então pense em ser grande que você vai chegar lá. Sempre o pensamento tem que ser positivo lá em cima. Perfeito. Mesmo com as adversidades, mesmo com tudo, a gente não pode desistir não. Não tem, se desistir, você está fadado ao fracasso. Show. Mais uma. O que você considera fundamental para manter uma relação saudável e respeitosa com seus muitos alunos? Primeiro você tem que impor o respeito. Como você vai impor um respeito? Não tem receita pronta não, eu sei como. Vai lá. Conta aí um pouco da experiência. Essa situação, o aluno muitas vezes em casa ele não tem regras. Alguns, vamos generalizar não. Às vezes, o que eu digo, ele não tem regra. Você diz, o professor chegou ali e disse que o aluno tem regra. Muitas vezes ele não tem regra para dormir, ele não tem um horário para dormir, ele não tem um horário para acordar, ele não tem um horário para soltar o celular, ele não tem horário para sentar na mesa, almoçar ou jantar com o pai sem o celular na mão, para ter aquela conversa, ter aquele diálogo. Então as regras que eu falo é essa. Entendeu? Isso prejudica muito na nossa prática. Entendeu? Porque quando ele chega na sala, eu vou ditar algumas regrazinhas para ele. Ó, viemos aqui para isso, nós temos que desenvolver, temos que produzir, temos que mostrar aí nas avaliações externas. A gente é cobrado, somos muito cobrados por resultados. E eu só consigo ter resultado se o outro lado quiser. Livre-arbítrio, hein? Cara, eu não posso forçar você a beber essa água, não. Se você não quiser, você não vai beber. Entendeu? Então, eu tenho que procurar meios para você beber a água sem eu forçar você a beber. Esse aí é o segredo. Mas você não contou o segredo ainda, né? Mas não tem segredo, você vai adquirindo com o tempo. Eu consigo, graças a Deus, né? Às vezes eu sou tido muito como, é muito duro, o cara é muito grosso. Mas não é, temos que ter um pouquinho de regra também. Se abandonarmos as regras, então a sociedade vai virar o quê? Caos. Entendeu? Então eu não quero um caos para as minhas salas de aula. Eu quero progresso. Você tem compromisso com o resultado, com o futuro dos seus temos alunos. Que ter, somos cobrados para isso. Eu fiz o concurso em 2003, mas antes eu já trabalhava contratado do município, entendeu? Então eu fiz um concurso em 2003, fui aprovado, e eu prestei concurso em 2007, também fui aprovado. Então em 2003 eu tenho 22 anos, né, de concurso. Isso. Já são alguns dias trabalhados, já tem como a gente ter alguma noção do que está por vir. Muita experiência. E o de 2007 tem aí, se eu não me engano, salvo engano,
uns 18 anos, né, do outro concurso. Mas a gente nunca sabe de nada, sempre a gente vai ouvindo os mais velhos, professores mais velhos, e adaptando aquela vivência dele para os dias atuais, porque aquela vivência dele não podemos mais aplicar hoje. Os alunos mudaram. Mudaram os alunos, mudaram a forma de ensino, mudou tudo. Você acha que de um ano para o outro os alunos já mudam, há uma mudança considerável, assim? Dá para se perceber facilmente? Sim, sim. Se eles for bem trabalhados, você percebe a evolução. Você já percebe o comportamento do aluno, o compromisso dele, o engajamento dele com a escola, com as atividades. Ótimo. Muito boa. Vamos para mais uma. Essa é legal. Quais foram os momentos mais desafiadores dessa convivência que você superou? Os momentos desafiadores... Bem desafiador. Não, você quer me colocar nos atritos, né? Não, eu quero que você fale a verdade, porque as pessoas que estão assistindo, elas precisam saber a verdade e elas querem melhorar. Os professores, os alunos, os pais. Eu acredito que... Essa prática, como eu disse, é uma prática muito difícil, Rogério, porque a gente é julgado 24 horas por qualquer frase que você diga. Pelos pais, pelos alunos. Então você tem que ter um cuidado extremo com isso. Pelos mesmos pais que não estão lá junto. Sim. Sem saber contexto, eles têm esse julgamento já na ponta da língua. O aluno vai trazer, vai falar, vai se defender, é lógico, né? Qualquer discussão vai defender. Isso já são casos corriqueiros que a gente lida com isso todo dia e graças a Deus a gente consegue esclarecer. Mas tem uma história muito interessante. Foi uma vivência... Um atrito, não foi bem um atrito que eu tive com o aluno. Hoje, se ele estiver ouvindo, ele vai saber que é com ele. Ele saiu da sala, acabou a aula, hora da aula, saímos da sala. E como eu moro numa comunidade pequena ali, 300 famílias, eu acho, se não me engano. Eu saí e fui para casa. Não gosto muito de jogar bola, jogo bola com eles, com os pais, tá? Jogava muita bola na época. E eu cheguei em casa e tava um bafafá na comunidade, que uma mãe tinha se chateado comigo, estava chateado comigo. E eu fui até a casa dela, né, para saber. Foi que pra gente esclarecer o mal entendido, para não ficar essa relação, né, esquisita. E eu fui até a casa dela e consegui esclarecer. Mas, por incrível que pareça, eu não tive nada a ver com a situação. Não é que eu não tive nada a ver, é que o menino saiu da escola, ele molhou-se uma poça d'água, chegou em casa, falou para a mãe, isso é uma vivência de sala de aula pequenininha, pequena. Vai ouvindo aí. Ele falou, não sei nem se é interessante te contar, mas ele molhou na poça d'água, chegou em casa e disse à mãe que o professor D'Artagnan não tinha deixado ele sair, tinha feito xixi nas calças. Caramba. Ele tinha feito xixi nas calças. Logicamente a mãe disse, o que foi que aconteceu? Não pode, realmente não pode, né? De repente o menino tem aí um problema urinário e quer sair direto, então a gente já se informa com a mãe e tal, e a mãe dele disse que não. Enfim, mas essa história só ficou esclarecida porque eu cheguei lá, que eu chamei ele de fulano, e aí que foi que houve e tal. E ele começou a querer chorar, nisso a mãe dele já percebeu que ele tinha mentido, e ele estava mentindo, né, e pediu desculpa e tal. Ele disse, não, é normal. Mas são fatos pequenos que a gente consegue esclarecer, e isso já não tira tanto a paz da gente, porque vai ficando corriqueiro, você já vai resolvendo, entendeu? Isso a gente está falando de sala de aula do universinho pequenininho, que é professor-aluno, essa relação professor-aluno, que esses atritos, eles são diários, né? Mas você vai criando a vivência de contorná-los e de uma maneira que o aluno perceba que você não está ali, não é um inimigo dele, pelo contrário. Você está ali para ajudar. Mas imagina se isso acontece com um aluno mais distante, que não dá para... Aí seria uma bola de neve bem maior, né? Que vinha rolando de lá para cá os assuntos. Mas é como eu disse, a ordem em qualquer local de trabalho ela é essencial. Professor, e você é aquele cara que fecha a turma e ninguém fala? Não, pelo contrário, eu gosto do pessoal falando. Mas o que é para ser falado, que é o assunto da aula. Tem hora de contar piada, tem hora que não conta piada, tem sim. Tem hora para tudo. Tem hora para trazer um assunto externo, debate, tem sim. Tudo que for crescimento, desenvolvimento, melhorar a vivência dele lá fora,
Que a gente está criando alunos, não, está criando pessoas, está desenvolvendo seres humanos e precisa de seres humanos melhores. Precisamos de seres humanos melhores. Para que a nossa sociedade, lá na frente, não sofra tanto. Muito interessante. Seres conscientes, com atitudes pautadas em situações, digamos, que sejam mais corretas e que sejam melhor para as duas partes. Consiga viver com atritos e sair daqueles atritos sem danos. Porque, veja, traumas, é muito usada essa palavra na educação. Fulano traumatizou fulano. Pois eu fico assim. Ou ele se traumatizou, ou de fato foi só aconteceu um trauma. Os traumas, eles existem, sempre existirão. E tem que existir. Porque, veja, vamos colocar uma situação que eu vi aí e achei muito interessante. Uma mãe disse para o seu filho que ele não ia para peneira. O filho pediu para ir para uma peneira e tal, de futebol. Ele disse, não vou, porque você não joga futebol profissional. Você não tem nível de atleta profissional. Eu não vou gastar dinheiro com isso. Rapaz, isso aí hoje pode ser considerado até um crime. Veja, ela esclareceu para ele a verdade, só isso. Então esse trauma vai servir para ele crescer. Você está entendendo? Como ser humano. Ele vai olhar e dizer, realmente eu não jogo futebol, então vou ficar praticando futebol para o meu corpo, para a minha mente, com meus colegas, a integração, é um esporte, não vai servir como profissão para mim. Ou vai que nessa brincadeira ele amadurece e melhora, né? Entendeu? Tem oportunidade também. Os traumas são para isso. Se você pegar o pé da letra o que é trauma, você vai perceber o que eu estou falando. A gente precisa passar por baques para crescer, realmente é isso, né? Sim. Perfeito, vocês já passaram por isso também, galera? Você que é professor, você que é aluno, conta um pouco aí. Escreve aí pra gente saber o que está acontecendo aí na sua região. Aqui somos do Ceará, Santa Quitéria. Não sei como é que é a realidade aí no sul, no centro-oeste, não sei. Escreve aí, que a gente vai ler. E deixa também aí dica para os próximos podcasts, que a gente vai sempre trazer pessoas assim especializadas, com bastante experiência. Vamos para mais uma pergunta. A última pergunta em relação à relação professor e aluno. Que conselhos você daria para os professores, seus colegas, que estão começando agora e querem construir uma relação forte com seus alunos? Ninguém melhor que você para dar esse conselho para os novos, sem assustar a galera, viu? A receita não está pronta não, certo? Não existe uma receita pronta. Você só vai conseguir isso com a sua vivência. Infelizmente vai ter que vivenciar para poder sentir na pele. E o conselho que eu dou é que você haja sempre com a razão. Deixa um pouquinho a emoção de lado. Show. Você agir sempre com a razão, com calma. Certo? Eu disse, rapaz, mas o Dartan está pedindo calma. Eu consigo, hoje eu estou conseguindo, com as práticas aí esportivas que eu estou fazendo, tá me dando um pouco ficou aí, ó, dica aí, as práticas esportivas melhoram na calma, hein? Traz um pouco de calma, você vai aprendendo. E a profissão em si, ela é muito gratificante. Eu acho que deveria ser mais valorizada, porque de fato ela é muito valiosa. Para mim, eu percebo que ela é muito valiosa. Ó, quando você chega, por exemplo, eu chego na minha cidade, vou a um banco, resolver algum problema, alguma coisa, chego lá, tá um aluno. Ó, o tio, eles ainda hoje, ó, o tio, e aí, como é que tá a coisa? E os meninos dão muito trabalho, aquela coisa e tal, e a gente conversa. Quer dizer, você contribuiu, você está contribuindo, você está sendo pago para realizar aquele trabalho? Sim, lógico, mas você deu sua contribuição, você inseriu aquele indivíduo na sociedade. E de forma valorosa. Positiva. Você entendeu? Ótimo. Perfeito. E assim eu chego em vários pontos da cidade, vejo eles trabalhando. E eles comentam, a gente fala, né, da época que eles eram alunos, brinca e tal, tem aquela conversa. Sim, mas eles sempre falam, mas isso é muito diferente de dentro da sala.
porque na sala, infelizmente, ele tem que ser daquele jeito. Certo? Porque você é professor aqui, né? Tem que realizar mais o parceria, trabalho. mais amizade. Tem que ser um trabalho, tem que ser um trabalho sério, com objetivo que traga resultado. Aí fala, não, a gente vai se divertir, joga uma bola, conversa fora e tal. Ótimo, show, perfeito, galera. Vocês estão gostando aí? Se estão gostando, já aproveita e deixa o like aí que ainda tem muita coisa legal pela frente. Vamos para o quarto tema, que é a falta de incentivo ao professor. Tem professor aí? O que vocês acham? Será que tem um bom incentivo? O professor está louco para ser professor? O médico está querendo deixar de ser médico para ser professor? Conta aí. Vamos para a primeira pergunta. Na sua visão, o professor da escola pública hoje se sente valorizado? Rede pública municipal. Rapaz, se ele diz... Fala a verdade. Esse assunto é um pouco... Ele é polêmico, mas é real. Polêmico, né? Mas é real e a gente sente aqui, né? Sente na pele, no dia a dia. Não, o professor hoje não é valorizado. Aí você diz assim, é só o dinheiro? Não, não é só a questão financeira. O financeiro é gritante porque ele impacta na sua vida, no seu dia a dia, no seu lazer. Entendeu? Então ele tem um impacto maior. E eu costumo dizer o seguinte, é uma das profissões que mais tem uma atuação em inserir indivíduos capacitados dentro da sociedade. Mas é uma profissão que ela vai ter resultados a longo prazo. Você diz, não estou entendendo nada, né? Vou lhe dizer, se hoje, vamos aqui falar sobre outra instituição, mas é um comparativo, a Polícia Militar hoje fizer greve, todos os policiais hoje vão parar, um exemplo, todos os médicos hoje vão parar o trabalho, por falta, digamos, que naturalmente, na maioria das vezes, é por questões financeiras. Na maioria, 99% das vezes. Verdade. É por questões financeiras. Então, se o médico hoje parar, o policial parar hoje, certo? O caminhoneiro parar hoje, então vamos parar todo mundo, a classe parou. Rapidamente, o governo municipal, estadual ou federal, ele chama todo mundo, mas em uma velocidade extraordinária. Por quê? Porque essas profissões elas impactam diretamente no dia a dia. Veja, perceba, o impacto delas é imediato. Se o professor parar, parou. O menino, tudo bem, férias aqui na semana. Os meninos vão para casa, né? Tá todo mundo de férias, que é uma beleza para eles. Às vezes só os pais que vão achar ruim, né? Certo. E aí, bom, isso a gente está falando de uma maneira clara. Mas aí, quando o professor parou, não foi imediato o resultado. Isso vai impactar daqui a 5, 6, 7 anos na vida daquele indivíduo. Certo? Então, o que não é imediato, soa para alguns que não é importante. Uma coisa não tem nem correlação com a outra. Não tem nem... Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas faz todo sentido. Pronto. São alguns pontos que a gente começa a ver e começa a perceber. E se o professor José que disser, se ele abrir a boca e dizer, eu estou satisfeito, rapaz, ele está mentindo, não é pouco. Porque a gente vê a luta dos sindicatos por melhorias financeiras e profissionais. Somos carentes dos dois. Você sabe, o cara foi só chorar. Não, eu estou há 25 anos, entendeu? Eu estou acostumado com esse sistema. Você que é professor. Eu já Comenta sei. Diz aí. Se você chamar os professores para eles, e vamos fazer aqui, talvez você consiga envolver, eles falem isso que eu estou falando, mas não tem uma satisfação. O que a gente vê é exatamente isso, né? Uma desvalorização. Você vê, eu acabei de falar aí atrás, no início, que os alunos hoje têm vários incentivos, não vou citar, tem vários incentivos dos governos. O professor,
ele não tem nenhuma linha de crédito a comprar o que ele necessita para trabalhar. Caramba! Ele não tem uma linha de crédito. Não tem. Não tem nenhuma parceria com ninguém. A parceria é ele e o bolso dele. Com o pouco que ele ganha, lógico. Com o pouco que ele ganha. Certo? Eu não vim aqui detonar nada, não. Vim apenas esclarecer e falar a verdade. Não estamos aqui julgando, nem cobrando, Não, estamos aqui apenas conversando, entendeu? Eu estou falando da minha opinião. Se existem pessoas com opinião contrária, também respeito. Certo? Se a galera vai encher de comentário e lenha no Dartan, o problema aí é outro. Fica à vontade, então, galera. Isso aí eu já estou acostumado a receber essas pancadas. A gente está aqui para melhorar. A ideia é melhorar. E aí, você não vê nenhuma linha de crédito com isso. Vamos voltar aqui um pouquinho atrás. Vamos aqui na pandemia. Na pandemia, os alunos ficaram em casa e foram receber as aulas de forma remota. Ok? Até aí tudo bem. Eu cheguei na minha casa, montei lá um quarto, levei um quadro branco, umas pincéis, montei um cantinho, comprei um celular novo, um pouco melhor, não é um iPhone, porque existem outras prioridades, eu sou professor, meu salário não permite, porque eu tenho outras prioridades, né? Montei, tive que comprar um celular melhor, comprar um tripézinho, montar para deixar uma coisa mais arrumadinha. Esse recurso veio de onde, você sabe? Sabe, né? No meu bolso. E cada professor fez isso. Cada professor tentou fazer o melhor para dar o melhor para o aluno que está do outro lado. Isso é bonito. Cada professor fez isso. Lhe digo que cada professor fez isso, porque os questionamentos nos grupos eram: eu compro o quê? Eu faço o quê? Como é que eu monto? E a gente foi aprendendo juntos, fomos aprendendo juntos como se portar naquele momento. Muito difícil, né? Um momento muito difícil. Entendeu? E passamos por uma fase difícil, todo mundo em casa, com medo do Covid, e aquela coisa toda, e tínhamos que trabalhar remoto, certo? Tínhamos que entregar o máximo que a gente tivesse ali em mão. E cada um foi se arrumando, trocando ideias, né? Foi um momento em que ninguém tinha essa experiência. Todos os professores em outros grupos maiores, grupos do município, grupos do estado, e aí foi trocando ideia e tentando para entregar o melhor para o aluno. Está entendendo? E não tivemos nenhum a mais, de jeito nenhum. O a mais ali quem entrega é você. Então, ainda no tema incentivo ao professor, falta de incentivo ao professor, na visão do professor, quais são os principais fatores que desmotivam os docentes? Quais os principais? Eu acredito que tenha muito, mas... Motivos é para desmotivar. Isso. Certo? Eu acho que todo mundo faz um trabalho, realiza um trabalho para ter uma vida melhor, para dar uma vida melhor para seus filhos, para usar o melhor que a vida pode lhe dar na situação que você está. Certo. Entendeu? Então, se eu vou trabalhar para desenvolver o trabalho que eu me propus a desenvolver, certo? Sim. Se eu sou professor, vou ter que realizar aquele trabalho ao máximo que é permitido a mim, certo? Então, voltando para isso aí, eu costumo dizer o seguinte: Conte sua verdade. É porque... O que é que lhe desmotiva? Vamos dizer, só você, esquece os outros professores. A sua realidade. Vamos fazer o seguinte, citar pontos, né? A falta de reconhecimento. Então, professor, você trabalha para ser reconhecido. Não. Mas todos os seres humanos, eles precisam de estímulo a desenvolver qualquer atividade. Isso é científico. Não sou eu que estou falando, não. Isso é científico. Você sabe mais do que eu disse. A gente já tem debatido sobre isso, conversado em
em outros momentos sobre essa situação. Então, o professor tem que ser valorizado. Como ocorre essa valorização? Como eu faço o professor ser valorizado? Como? Atenção do município com o professor. Em que quesitos? Pessoal, profissional, entendeu? Então, assim como a gente envolve a comunidade com esses momentos, comunidade escola, o professor deveria ter, por parte do município também, esses momentos de lazer também, de entretenimento, entendeu? Existe a questão financeira, essa aí é gritante, não vamos nem comentar sobre isso não, porque essa questão financeira é o que mais abala o pessoal, não vamos ser hipócritas, é realmente o que mais deixa você para baixo. Mas assim, eu não vi nenhum professor desistir, ele é professor, eu não vi nenhum desistir ainda. Alguns saem para outra área porque realmente não era aquilo que ele queria. Então ele não está satisfeito, ele procura outra área, mas se você perceber, é poucos. É uma profissão que envolve você, que exige você. Acho que precisa quase que um dom. Você precisa querer. Gostar, né? É, porque é difícil. Você vê aí, você é bombardeado de todos os lados. Né? Se você pegar, você recebe. Bombardeado, que eu digo que são críticas, são opiniões formadas sobre você, sobre, fulano não é um professor. Sabe, na hora de lhe criticar, você é um professor. Você tem que assumir aquela postura. E na hora da valorização, você não é um professor? É complicado. Então essa valorização tinha que ser também profissional. Cursos, né, que traga essa capacitação no sentido que eu falei dessas crianças especiais, você também saber como conviver, certo? Práticas de melhorias no ensino, entendeu? Mas práticas que sejam realmente voltadas à sua realidade, não são práticas fictícias que deu certo ali, não. Vamos trazer para cá. Cada realidade. Vamos voltar para o nosso município, vamos realizar. Porque como eu falei para você no início, os pensadores, os criadores são muitos. Precisamos adaptar. Não estou falando que eles estão errados, não, porque eles estão lá dentro do escritóriozinho dele, eles não estão se deslocando da casa dele, eles não estão com 30 alunos todo dia. Eles não vão ter as dificuldades que nós temos no dia a dia, entendeu? Então a prática dele pode ser louvável, mas vai ter muitas adaptações para que ela dê certo. Vai ter muitas adaptações. Entendeu? Do dia a dia é diferente. Do dia a dia do professor é diferente. Então essa é a desvalorização. Não é que desmotive, não é que desmanche, não é que você não... Mas realmente você fica um pouco chateado. Mas você não vai deixar de fazer seu trabalho, é por isso. O que é que você tem que fazer? Lutar junto aos sindicatos, dar ideias junto às secretarias. Vamos fazer uma formação assim, que a gente chama de formação, nas capacitações, né? Fazer uma formação assim, trazer novos e tal. A gente fica também dando ideia. Eles pedem, ficam dando ideia. A gente vai tentando se ajustar, entendeu? Ninguém melhor que vocês, né? Para saber a realidade, né? E a gente vai tentando se ajustar de acordo com o que a gente vai passando para eles. Eles vão também tentando melhorar. Show. Então, mesmo diante da falta de reconhecimento, o que te manteve firme por tantos anos na profissão? Porque eu acho que essa falta de incentivo, de reconhecimento não é de hoje, ou é? Ela vem, acho que desde que o mundo virou mundo, como a gente fala. Porque assim, o que motiva você a ficar ali? Para que você está batendo numa tecla? Mas você já viu, a gente já viu, não é só coisas ruins não, existem as melhorias também. E a gente fica feliz com tão pouco, certo? Melhorias na questão de formação dos professores, a gente já tem tido alguns avanços nisso. Melhorias na carga horária, porque é muito pesada a carga horária do professor, entendeu? Então a gente já tem um tempo para planejar, mas essas melhorias vêm lento,
muito lenta ao longo dos passos. Há sim algumas melhorias, né? A gente já falou sobre isso, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Já até tentei assim algumas coisas, mas não me vejo fazendo. Gosto do que eu faço. Você ama o que você faz? Eu acho que amar é um termo muito pesado. Eu gosto do que eu faço e faço bem feito o meu trabalho. Acredito que sim. Porque quando você faz um trabalho entregando o que você tem, você está fazendo de tudo ali, entregando tudo que você tem naquela realização daquele trabalho, você está fazendo bem feito. Ótimo. Rapaz, eu posso até errar, mas é tentando acertar. Entendeu? Show, perfeito. Ó, um quesito interessante é que de quem é a falha, o pessoal fica procurando culpados. Veja, num processo educacional, todos têm sua parcela de culpa. O professor tem a dele, o aluno tem a dele, vou entregar a todo mundo. A mãe tem a dela, o diretor, o coordenador pedagógico, a secretária, o transporte, todo mundo tem sua parcela de culpa. Se está precisando de melhorar, é porque tem algumas coisas erradas. Não que prejudique o processo, mas que atrapalhe um pouco. Entendeu? Então todos têm sua parcela de culpa nesse processo. Não é, o professor disse, não, todo mundo tem sua parcela de culpa. Não existe perfeição. Existe um treino para se atingir uma melhoria. Ponto. Show. Essa é a última pergunta. E a pergunta é: essa vai para todo mundo. Já que você entregou todo mundo agora há pouco, essa vai para todo mundo. Como a sociedade pode contribuir para resgatar a dignidade e o respeito ao professor? Ixi, essa aí foi forte. Eu acho que tem muita gente que está querendo isso. Mas em qual quesito você... Quando a gente fala assim de dignidade, significa deixar essa profissão em um patamar aceitável em que aspecto? A pergunta, eu digo que seria realmente dignidade. Tá correlacionado. A balança não está pesada nem para lá nem para cá. Você está recebendo o valor devido. O valor que você entrega, o valor que é de fato um professor. Não, eu acho que não. Eu acho que para alcançar esse patamar nós ainda vamos bater muito em algumas teclas. E a sociedade poderia fazer o quê? Como é que ela pode se mobilizar para que esse processo possa acontecer, ainda que a longos passos? Porque, veja, como eu falei, eu acho que o problema está aí. O professor, ele tem uma profissão que o resultado é a longo tempo. Você nunca percebeu isso? O resultado do professor é a longo tempo, não é um resultado imediato. Então o pessoal hoje é muito imediatista, que o resultado não é. Você vê que o aluno vem galgando ano por ano até chegar à universidade. Então, por quantos professores ele não passou? Por quantas situações ele não vivenciou? Então, você não vê... Vamos colocar de maneira mais real. Eu trabalhei hoje com um aluno, amanhã ele é médico. Eu trabalhei hoje com um aluno, amanhã ele é arquiteto. Eu trabalhei hoje com um aluno, amanhã ele é um soldador, um mecânico, o que ele queira ser. Certo? Trabalhei hoje, ele teve resultado ontem. Vixe, esse cara aqui o cara é bom. Ninguém viu que o cara é bom quando o cara chegou lá e tornou-se um médico. Ninguém lembrou do cara que alfabetizou ele, ou da tia que alfabetizou ele, ou do tio que alfabetizou ele. Ninguém lembrou de quantos recortes de papéis foram feitos. Nem me fale nessa ideia de recorte de papéis, que eu vi isso na prática. Para que ele chegasse ali. Quantas formas de ensinar que esse copo é feito de vidro e o vidro é feito da areia, e aí vai.
quantas formas eu tive que fazer, de quantas maneiras eu tive que explicar para que ele chegasse a entender isso. Ninguém vai lembrar do Natan, não. Então, eu acho que isso é que deixa a sua profissão desvalorizada, porque o resultado vai vir a longo prazo e ninguém te viu lá. Você está entendendo? O que me entristece é isso. Não que eu trabalhe pelo reconhecimento, mas seria bom o reconhecimento. Concorda comigo? Concordo 100%. Reconhecimento é combustível, né? Pronto. E isto é física e química. Não vamos entrar no detalhe. Você sabe que uma pessoa motivada, ela rende por 10 desmotivados ou mais. Em 1 hora de trabalho dela vai render aí quase 1 mês de trabalho do cara que está. Isso é verdade. Você está entendendo? Então a motivação ela serve para isso, para o crescimento pessoal seu e profissional. Você chega na sua casa, um exemplo, seu filho está ali, você diz: rapaz, gostei da tarefa, olha aí, que letra bonita. Você é louco, o menino falta pouco é pular da mesa. Agora você chega e diz: rapaz, não está bem feito não, dá para apagar não. Rapaz, sou meu filho, não, rapaz, ficou show de bola, mas vamos consertar só essa frasinha aqui. São técnicas que você usa para não desmotivar a criança. E aí, é outra forma de abordagem, né? Faz a diferença. Isso é a vivência. Você só vai conseguir com a vivência. Eu não tenho bem a palavra. Esse tino, assim, esse macetezinho de, rapaz, isso aqui, assim, de envolver, você só vai conseguir com a prática. Infelizmente, você pode ver vídeos, você pode ouvir especialistas, mas quando você chega numa sala de aula pela primeira vez, você treme. Pode ser um monte de criança, porque a responsabilidade ali é grande, meu amigo. E você vai ser julgado por cada passo que der. Pode ter certeza disso. E não é pouco, não. Eita, que esse bate-papo tem sido show, galera. E a gente vai fazer um encerramento. Já agradeço o professor por esse bate-papo maravilhoso, bastante conhecimento. E a gente sempre faz uma pergunta. Imagina que todas as pessoas do planeta, inclusive os que não moram no Brasil, vão ter a oportunidade de ver a tua frase. A tua frase vai aparecer ali como que numa nuvem, de uma forma holográfica. Todo mundo vai ler. Você só tem a oportunidade de deixar uma frase, um ensinamento, algo que você acha que isso vai fazer realmente diferença para o sistema educacional público. Qual frase você deixaria? Vamos cuidar dos professores, porque eles também adoecem. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com você. Agradeço demais, disso. espero que você possa vir outras vezes. Sempre que você precisar e eu puder ser útil, com certeza. Voltaremos aqui sim. Pessoal, comenta aí o que você achou desse nosso episódio. Se você é da escola, da rede pública, se você tem alunos. Se você conhece um pouco, comenta aí, dá sua opinião. Deixa sua opinião aí e compartilha também esse vídeo com as pessoas que têm crianças na rede pública, com os professores, com alguém que possa receber essa informação e assim ela possa melhorar um pouco mais, porque o nosso propósito desse podcast é que podemos melhorar. Por melhor que esteja, a gente sempre pode melhorar. Então é isso, galera. Valeu, abraço. Tchau, tchau.